Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre autoestima, partindo do ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai trabalhar essas ideias que foram trazidas também por uma psicografia do meu mentor, José de Arimateia. E a gente vai, então, trabalhar por que é importante ter autoestima, por que é importante amar ao próximo como a si mesmo, dessa segunda parte do mandamento de Jesus que a gente acaba muitas vezes esquecendo. Então vamos iniciar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que possam estar conosco, que possam nos conduzir, que possam nos inspirar e abrir o nosso entendimento para aquilo que realmente a gente precisa ouvir, que a gente precisa aprender, que a gente precisa estar ciente de. Muito obrigada, que assim é, que assim seja. Então, vamos iniciar nossa reflexão aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, de Varginha. Agora são 8h02. A gente vai, então, fazer essa reflexão. Então, a gente vai falar sobre essa questão da autoestima, que vai cair no mandamento do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos, então, perceber aí alguns conceitos que devem ser importantes para a gente poder, para nortear a nossa reflexão de hoje. Então, autoestima é o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio, uma análise valorativa e ampla que leva a duas outras definições. É o conhecimento que o indivíduo tem de si próprio. Então, aquela questão toda que a gente sempre vem falando sobre a reforma íntima, modificar, ir se avaliando, se analisando, para poder ter a percepção que realmente das nossas potencialidades, nossas fraquezas, ela está aí dentro da que a psicologia fala, né? Que é o indivíduo que o indivíduo tem de si próprio. E leva a outras duas definições, que são autoconfiança, que é acreditar na competência e a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Então, a autoestima leva a autoconfiança. Você acreditar que você pode, você acreditar que você é capaz, você acreditar que você tem potencialidades para poder... E também a autoaceitação, que é o termo ligado ao conceito de aceitação incondicional, a abordagem centrada na pessoa, indica uma aceitação profunda de si mesmo, das próprias fraquezas e erros. Tudo isso a gente percebe que está ligado, portanto, à questão da reforma íntima, aquela questão do olhar para dentro de si para poder se conhecer, se aceitar, a partir disso ter confiança, e aí a nossa autoestima vai estar assegurada, certo? Então, a reforma íntima, tudo aquilo que a gente sempre vem falando, que os autores, que a gente fala que é a base para a gente poder, então, iniciar uma nova perspectiva de vida, um novo... Está aí, ó, a psicologia também assina embaixo dessas questões. Então, a autoestima está ligada à autoconfiança e à autoaceitação. Tem a autoaceitação, ganha a autoconfiança, a nossa autoestima vai ser, então, vai ser firmada em nós. A falta de autoestima, a falta de autoconfiança, leva à autodesvalorização, a baixa energia e o adiamento da ação. Então, vai levar à resistência. Então, é o que você é e o que você quer ser. Quando a gente fala em baixa de energia, a gente sabe que com essas baixas de energia que a gente tem, nós espíritas sabemos que com isso a gente vai convidar, né, espíritozinhos que estão ao nosso redor para entrar naquele campo vibracional igual ao nosso, nessa baixa de energia. Esses espíritozinhos vão comungar da mesma opinião que a gente e vão fazer a gente está sentindo de uma maneira potencializada. A obsessão ela só ocorre quando a gente tem essas baixas de energia. E quando, então, nesse momento, a gente dá permissão
para esses irmãozinhos que estão nesse mesmo campo vibracional que a gente, com as mesmas sensações, entrem nesse campo. E isso vai fazer com que a gente não tenha autoconfiança, porque esses irmãozinhos vão se sentir exatamente como nós a gente já está se sentindo mal, e eles vão potencialmente a gente trabalhar nesse sentido para poder modificar isso em nós e fazer com que a nossa energia ter autoconfiança não é sinal de você ser uma pessoa prepotente, de você ser uma pessoa arrogante, não tem nada. Então, ter autoestima é justamente a gente trabalhar no campo. Então, essa questão da autoestima, ela é muito importante e isso vai ser confirmado quando a gente tem essa autoconfiança, essa autoaceitação e a gente consegue manter o nosso campo vibracional alto. Não importa se outras pessoas vêm para a gente e falam da gente coisas, né? Às vezes tem pessoas que querem, elas ficam com um pouquinho de ciúmes da nossa posição, ficam com um pouquinho de inveja da nossa posição e vêm falar coisas para derrubar a gente. Então, as pessoas perguntam assim, mas fulano te humilhou? Fulano te ofendeu? Depende. Se você levou aquilo que fulano falou como verdade para a sua vida, ele vai ter te humilhado, vai ter te ofendido. Porque ele vai ter entrado no teu campo vibracional e vai ter mudado o teu campo energético, fazendo com que você acredite naquilo que ele está falando. E muitas vezes aquilo não é não é você. Aquilo é um espelho dele mesmo, que ele está jogando para cima de você para que você possa se sentir desse jeito e ele se sentir melhor. Então, a ofensa, a humilhação, ela só chega na gente quando a gente permite, quando a gente dá abertura para outra pessoa para chegar na gente aquilo ali. E se a gente tem firmeza, se a gente sabe quem a gente é, isso não vai abalar a nossa autoestima, não vai abalar a nossa autoconfiança. A gente pode ouvir o que a pessoa fala, analisar, peraí, fulano falou isso de mim. Será que isso realmente é verdade? Então eu vou olhar para dentro, vou fazer uma análise de mim mesmo, para perceber se aquilo é verdade ou não. É verdade? Trabalho aquilo em mim e modifico aquilo em mim, no processo. A gente não consegue, às vezes, modificar as coisas de um dia para o outro, mas num processo a gente consegue, né? Se observando, exercitando as coisas para modificar dentro da gente, e aí aquilo vai ser transmutado. Agora, se o que fulano falou para mim não faz sentido nenhum, eu não percebo isso em mim, isso não está em mim, isso está no olho dele, não no meu, tudo bem, eu deixo com ele, devolvo para o remetente com consciência e sigo o meu caminho. Vou seguir meu caminho dentro daquelas perspectivas que eu considero corretas, né? Que eu aprendi até aqui como corretas dentro do meu estudo, dentro de tudo que eu faço, e vou seguindo em frente. Então, essa autoconfiança, ela pode ser quebrada por alguém que quer quebrar, se a gente permitir. Ninguém consegue fazer nada com a gente se a gente não der permissão. Ninguém consegue entrar no nosso campo áureo e quebrar as nossas frequências se a gente não permitir. Seja encarnado ou desencarnado. Somos nós que damos permissão para que as pessoas entrem no nosso campo áureo. E às vezes a gente não tem esse botãozinho bem atento e às vezes a gente deixa as pessoas entrarem no nosso campo áureo com muita facilidade. Qualquer coisa que falem da gente, a gente acredita, entra naquela vibração e deixa a energia cair. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância da reforma íntima, por isso a importância de você estar sempre olhando, se avaliando, se analisando, para ver se você realmente é assim ou se as pessoas estão tendo uma visão equivocada de você. A gente precisa ter firmeza no que a gente é. E isso não é arrogância, isso é autoconhecimento. Na hora de a gente colocar isso no mundo, a gente pode colocar com doçura. A gente pode colocar quem a gente é no mundo com doçura. A diferença está aí. De que maneira você vai colocar no mundo quem você é? E quem geralmente coloca com arrogância é porque está tentando ser aquilo que, na verdade, não é. E não consegue ser. Então, a gente, quem coloca com doçura é porque já atingiu aquele nível e consegue se colocar daquela maneira com facilidade, alegria e glória. Sim? Então, é aí que está a diferença de um para o outro. O arrogante, ele tenta ser aquilo. O carinhoso, ele é aquilo. Então, a falta de autoestima, a falta de autoconfiança leva a essa resistência, até mesmo a gente se conhecer, a gente se perceber e a gente se aceitar do jeito que a gente é.
A falta de autoestima e de autoaceitação. No caso, então, eu, humilhado, percebe somente seus defeitos, escolhas que considera incorretas, fraquezas, erros, percebe aquilo que considera feio, moral e socialmente. Então, a pessoa que não tem autoaceitação olha para si próprio e acha que ela é toda errada. Acha que ela tem todos os defeitos do mundo, que ela faz as escolhas mais incorretas do mundo, que ela é cheia de fraquezas, de erros, então ela não se aceita do jeito que ela é. O primeiro passo para que a gente possa ter uma autoestima bem colocada, e seguir o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, é compreender que nós somos seres em processo de evolução. Se estamos na Terra, a nossa evolução ainda é bem pequititinha. E a gente precisa, então, passo a passo, ir conhecendo uma gotinha no oceano, porque a gente ainda tem a mentalidade muito primitiva, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Temos muito para aprender. Então, assim, hoje mesmo eu li uma pessoa falando assim, a gente já sabe tudo, só falta colocar em prática. Não, a gente não sabe tudo, a gente sabe algumas coisas. E nem essas algumas coisas a gente coloca em prática, muitas vezes, né? A gente ainda tem muito que aprender. Quando a gente fecha e fala, a gente já sabe tudo, isso faz com que a gente se torne o quê? Arrogante. Porque se a gente já sabe como é, então, agora só falta colocar em prática. Então, eu estou me colocando como suprassumo. Eu parei de aprender e preciso só colocar em prática. Não, eu estou sempre em processo de aprendizado. Hoje eu aprendi uma coisa que me levou a esse entendimento. Amanhã eu posso aprender outra que vai me levar a um entendimento mais interessante do que aquele que eu tive hoje. E é sempre importante a gente estar aberto para esses aprendizados, né? Então, se a gente percebe que a gente é um ser em processo de evolução, que a gente está num crescimento dentro da Terra, a gente vai entender que a gente realmente tem defeitos, sim, que a gente faz escolhas equivocadas, sim, que nós temos fraquezas, sim, erros, sim, e a gente vai perceber que a gente pode melhorar tudo isso quando a gente para de se colocar no lugar de vítima e se coloca no lugar de protagonista da nossa existência, ou seja, a gente se responsabiliza por aquilo que está acontecendo. Se isso está acontecendo na minha vida hoje, é porque eu fiz alguma coisa para que isso estivesse realmente acontecendo. O que eu fiz? Qual foi o meu plantio? Por que eu estou colhendo isso? Então, eu começo a olhar para dentro de mim, para ter o autoconhecimento de mim mesmo, a autoaceitação, e aí eu vou chegar lá onde Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente só dá o que a gente tem. Se a gente não tem aceitação da gente mesmo, a gente não vai conseguir aceitar o outro como ele é, né? Deixa de observar quando a gente tem falta de autoaceitação, a gente deixa de observar as nossas qualidades, as escolhas acertadas, os pontos fortes, os acertos, o belo da existência. Então, assim, o equilíbrio é quando a gente começa a trabalhar a reforma íntima e consegue perceber os dois lados. Tá bom, eu tenho os meus defeitos, mas eu tenho as minhas qualidades. Vou potencializar minhas qualidades e vou transformar esse defeito aqui numa qualidade. Porque os defeitos têm potencialidades para se transformar em qualidade. É só mudar a maneira de atuar com ele. Se a gente passa por uma situação difícil e a gente coloca ódio naquilo, a gente está trabalhando no campo do defeito. Se a gente passa por uma situação complicada e a gente coloca amor naquilo, a gente vai potencializar o sentimento para o amor. Né? Então, é assim que a gente precisa ir trabalhando, sempre no equilíbrio. O que eu tenho de bacana e o que eu tenho de defeito? O que eu posso melhorar nesse defeito? O que eu posso potencializar ainda mais nisso aqui que eu tenho de bacana? Aí a gente chega à autoaceitação. A gente tem de ter a noção de que a gente não é perfeito, a gente é imperfeito, a gente é muito imperfeito. Mas a gente pode melhorar a cada dia quando a gente se responsabiliza e entende que a mudança ela é uma coisa que vai acontecer, que tem que acontecer na nossa existência. Quando a gente faz isso, a gente não tem autoaceitação, a gente não tem autoconhecimento, a gente não tem autoestima, parece que a gente fica carregando o mundo nas costas, porque é pesado. Lembra que a gente já conversou sobre isso?
Tudo que é pesado é a nossa mentira. Tudo que é leve é a nossa verdade. Então, se a gente está se sentindo pesado, se a gente está se sentindo com o peso do mundo nas costas, é porque a gente está vivendo na nossa mentira. Então, a gente precisa modificar para poder começar a viver na nossa verdade. E a nossa verdade é leve, né? Nós somos pessoas leves. Então, a gente pode começar a trabalhar pela leveza para poder caminhar no mundo com essa leveza. A baixa autoestima, ela leva a necessidade de aprovação dos outros e de nós mesmos. E aí a gente começa a se criticar muito fortemente e começa, como a gente viu, a não ver nada de bom na gente. E isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez com menos energia. Vai levando à carência, à rejeição, ao abandono, a reconhecimento e dependência. Então, a baixa autoestima vai causar todos esses comportamentos negativos na nossa existência. Uma pessoa com baixa autoestima acredita que o mundo atua contra ela. Então, ela se põe como vítima do mundo e como se o mundo inteiro tivesse contra ela. É como se o mundo inteiro tivesse agindo e atuando contra ela, né? Ah, eu sempre caio na mesma situação, isso sempre volta para mim, o mundo é assim comigo. Então, a pessoa com baixa autoestima, ela vê dessa forma. Vasculha e-mails, Facebook do outro para encontrar algo para poder justificar aquele sentimento de ser menor. Inventa desculpas para controlar o outro, né? Eu preciso que você seja do jeito que eu quero que você seja, porque assim eu tenho segurança de que eu vou conseguir ser o que eu sou. Não. Cada um tem que ser o que é, né? E as pessoas que estão ao nosso redor têm que aceitar a gente do jeito que a gente é e a gente tem que aceitar o outro do jeito que ele é. Se isso não é possível, então não é possível se relacionar. Então é melhor assim o afastamento, certo? Então a gente precisa trabalhar nessa questão da aceitação da gente mesmo, e a partir do momento que a gente se aceita, a gente vai estar preparado para aceitar o outro. A gente só dá o que tem. O ensinamento do Cristo, amai ao próximo como a ti mesmo, ensina exatamente isso, que a gente só dá o que tem. Então, a gente vai reverberar para o outro o que a gente já reverbera para nós mesmos. Se a gente não tem isso dentro da gente, a gente não tem como reverberar para o outro. Então, quando a gente se aceita do jeito que a gente é, a gente tem a capacidade de aceitar o outro do jeito que ele é, sem cobrar dele mudanças, né? Mas eu não posso dar um conselho para uma pessoa se eu estou vendo que ela está se afundando. Se a pessoa permitir, sim. Se a pessoa pedir a você de alguma forma, sim. Senão, não. Senão a gente está entrando no livre-arbítrio do outro. O livre-arbítrio, ele é respeitado por Deus, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e toda a espiritualidade respeita esse livre-arbítrio. Muitas vezes o nosso anjo da guarda dá um conselho para a gente aqui que a gente nem escuta. Então, por que as outras pessoas vão ter que escutar a gente? Então, se ela chegar perto de nós, né, e pedir a nós que a gente dê um conselho, o que você acha dessa situação? Aí sim, você pode falar o que você acha e como que aquilo pode ser modificado. Mas se a pessoa não pedir, não, a gente não pode entrar no livre-arbítrio do outro, não. Mesmo que a gente esteja vendo que a pessoa vai se afundar, mesmo, né? A gente não pode interferir. A não ser que seja, por exemplo, um filho que esteja no mundo das drogas, esteja completamente dependente. Aí a gente está falando de outras questões, né? Nas questões comuns, a gente não tem que entrar no livre-arbítrio do outro de jeito nenhum. Sente-se inseguro com conquistas alheias. Então, assim, o outro conquistou alguma coisa, o outro apareceu mais do que eu, nossa, ele é uma ameaça, eu preciso destruir essa ameaça na minha vida. Porque você não tem segurança em você mesmo, porque você não tem autoestima controlada. Mas, na verdade, você tem baixa autoestima. Costuma enxergar os defeitos próprios e o do outro com lupa. Né? Então, assim, a pessoa que tem baixa autoestima, ao invés de ela olhar para o outro e procurar as qualidades, ela enxerga, na verdade, os defeitos e exagerados. Né? E os defeitos próprios também são exagerados. Nossa, eu sou ruim demais nisso. Mas no que você é bom? A pessoa às vezes nem sabe. Nossa, fulano é ruim demais nisso, ele é disso, ele começa a falar mal. Mas o que ele tem de bom? Nem sabe.
Por quê? Porque se você não sabe nem o que você tem de bom, você não pode saber o que o outro tem de bom. Habitua-se a ver as qualidades próprias e do outro como míope. Então, os defeitos ele coloca uma lupa. As qualidades ele não consegue enxergar. Ele fica lá, né, com aquela miopia, sem conseguir enxergar. Não valoriza as próprias vitórias. Né? Tudo que é vitória minha, aí é bobagem. O que é vitória do outro, nossa, o outro é sortudo, né? O outro consegue isso, consegue aquilo. Eu não consigo nada. Então, consequentemente, essa pessoa com baixa autoestima, ela vai agir como vítima do mundo e nunca como protagonista. Quem não tem boa autoestima não lida bem com a frustração. Uma boa autoestima garante paz e tranquilidade, valorizando o que o que se tem. Sofrer pelo que não temos, sem considerar o que possuímos, detona com qualquer autoestima. Isso está lá em Samitiba, né? Que esse livro aí, Quem Ama, Educa, Formando Cidadãos Éticos. É um educador. Autoestima é o essencial alicerce para a vitória, o sucesso e a felicidade. Então, quando a gente tem a autoestima alta, né? A gente consegue trabalhar em vários campos da nossa existência com facilidade, alegria, glória, levando coisas boas para os outros, porque a gente vai tendo coisa boa dentro de nós. Quando a gente tem baixa autoestima, a gente vai levar para o outro aquilo que a gente tem, ou seja, nada, né? Só pensamentos negativos, coisas negativas. Ao invés de incentivar, a gente vai falar para a pessoa não fazer, enfim. Aí a gente tem um olhar muito diferenciado para o outro também. O segundo mandamento de Jesus, né? Encontramos em Mateus 22, de 36 a 40, a pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Responde Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei dos profetas. A gente lembra da primeira parte do mandamento, amarás o teu próximo. A gente esquece da segunda parte, como a ti mesmo, né? Então, para que a gente possa amar o outro, primeiro a gente tem que se amar. Isso é a lei de Jesus e é a lei da autoestima, né? A gente precisa ter autoestima, a gente precisa cultivar a autoestima. Para isso, a gente precisa fazer a reforma íntima. A partir disso, a gente vai conseguindo conquistar muita coisa dentro da gente que a gente vai reverberar para o nosso entorno. O que significa amar ao próximo como a nós mesmos? Significa que precisamos primeiro nos amarmos para aí podermos amar o outro. Então, se não nos amarmos, não podemos amar o outro. Se temos dificuldades da autoaceitação e da autoconfiança, como então poderemos amar ao próximo verdadeiramente? Percebe? Essas perguntas a gente tem que se fazer, né? A gente está, poxa, eu faço tanta coisa pelos outros, os outros não fazem nada por mim. Por que será? Porque o que você está fazendo pelos outros está frágil, porque você não tem isso por você ainda. Então, o outro não percebe aquilo com tanta intensidade. Quando a gente tem aquilo pela gente mesmo, o outro vai perceber uma intensidade tão grande naquilo que ele também vai querer fazer por você. Então, a gente precisa trabalhar essas ideias dentro de nós, né? Se a gente não tem autoaceitação, se a gente não tem autoconfiança e, consequentemente, se a gente não tem autoestima, a gente não pode ter sentimentos verdadeiros por mais ninguém. Primeiro, a gente tem que ter pela gente mesmo. A falta de autoestima leva a um ciclo vicioso. Qual ciclo? Um ato, um sentimento de culpa, comparações, julgamentos, banco dos réus, autocondenação, autopunição, constatação do não merecimento. E, na maioria das vezes, um fardo pesado demais e desnecessário para a nossa existência. Então, a gente vai sempre viver nesse ciclo aí. A gente vai sempre viver
nesse ciclo que se torna vicioso, né? A gente vai cometer um ato, vai ter um sentimento de culpa, vai ter comparação, vai ter o julgamento, banco dos réus, autocondenação, autopunição, constatação do não merecimento, e aí o fardo fica pesado, mas a gente vai voltando. O que a gente tem que fazer para modificar isso? Compreender que somos seres em processo de evolução. E se somos seres em processo de evolução, nós vamos errar, mas nós podemos nos modificar a cada passo da nossa existência para que as coisas se tornem diferentes para nós. A gente pode mudar o plantio, né? A gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode daqui para frente fazer a vida diferente. E o que existe, na verdade, em toda a nossa existência é o agora. O ontem já foi, eu já fiz, eu não posso mudar. O amanhã não chegou, mas o hoje eu estou vivendo. É o hoje que eu posso mudar. É o agora que eu posso mudar. Então eu preciso trabalhar no agora. Ah, não estou gostando do rumo que a minha vida está tendo. Muda. Muda esse rumo. Né? A gente pode mudar a rota a qualquer momento. Senão, a gente vai continuar carregando o mundo nas costas. O que vão pensar de mim? Né? A gente vai ficar pensando assim, quando a gente quer mudar de postura. O que vão pensar de mim? O que mais que a gente pode pensar? Tenho que fazer o que é socialmente correto e aceitável? O que vão falar? Uma coisa importante a gente entender é o seguinte: se eu fizer isso, mesmo não sendo o que considero correto, eles vão gostar de mim? As pessoas, elas vão sempre falar coisas, né? A gente atuando de maneira positiva, de maneira negativa, as pessoas estão sempre prontas para julgar e falar coisas sobre nós. Nós é que precisamos ter a consciência daquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, por mais que as outras pessoas julguem, elas iriam julgar de qualquer forma. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva de que o que eu estou fazendo, eu considero ser o melhor hoje. É isso que eu tenho para dar hoje. Se amanhã eu olhar para a minha ação e falar, nossa, eu poderia ter feito assim, então, na próxima oportunidade, a gente pode mudar a maneira de agir. Então, é sempre pensar no que eu tenho para dar hoje, no que eu sou hoje, sem se culpar. Se a gente perceber que errou, muda a rota. Não tem problema, é sempre tempo de mudar. É sempre tempo de novas oportunidades na nossa existência. Fulano vai me condenar por isso, né? A gente pensa muito no que os outros vão falar, mas a gente esquece de olhar para a gente mesmo, né? Isso que é o mais importante de tudo. Aí lá na psicografia que eu recebi, ele diz assim para gente, o José de Arimateia: trazemos para nós mesmos cargas que se tornam desnecessariamente pesadas para uma existência que não precisaria dessas dificuldades. Nós trazemos para nós mesmos cargas desnecessariamente pesadas, que não precisaria passar por elas nessa existência. Então, o que a gente está trazendo para a nossa vida? Qual é a culpa que me leva a trabalhar de uma maneira tão negativa a minha própria existência? Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Eu preciso me questionar, eu preciso me perguntar as coisas para ver qual que é o motivo daquilo ali. Essa culpa realmente é necessária? Uma culpa nunca é necessária. Se a gente se entende enquanto ser em processo de evolução e que está suscetível a erro, e se a gente entende que Deus sabe que a gente vai errar, porque Ele nos colocou aqui com o livre-arbítrio, então Ele sabe que a gente vai errar. Então, nós mesmos temos que ter essa consciência e modificar isso em nós e parar de se culpar, de se auto-julgar, de se autocondenar, né? Aquele ciclo vicioso que a gente viu, certo? Então, a gente precisa trabalhar no sentido de que, tá, eu errei hoje, eu achei que essa atitude não foi bacana, ela não surtiu um efeito muito bacana, eu vou modificar isso em mim, e modifica. É aí que está o processo evolutivo. É aí que está o processo de aprendizado que leva ao processo evolutivo. Sem julgamentos, sem culpas, sem pesos desnecessários para a nossa existência. Lembrando que tudo que é pesado é nossa mentira e tudo que é leve é nossa verdade. Então, se está pesado, eu estou caminhando pelo caminho da minha mentira. Eu preciso transformar isso em alguma coisa leve para mim.
Por quê? Porque alguns fatos da vida acontecem para o nosso aprendizado e crescimento, mas não compreendemos e nos revoltamos com eles. Se a gente analisar os fatos das nossas vidas com maior calma, com maior paciência, fazendo aqueles passinhos, observar o que aconteceu, compreender esse acontecimento, tomar consciência disso, para então agir em relação a isso, a minha ação vai ser a compreensão de que isso foi para o meu aprendizado, foi para o meu crescimento de alguma forma. Mesmo que eu não compreenda isso hoje, em algum momento vai aparecer. Ó, tá vendo? Foi por isso que você passou por aquilo ali, para aprender, e nesse momento agora você saber. Você já sabe isso, então você não vai mais passar por isso. Já aprendeu, já foi, já ficou lá. Né? Então, em algum momento, isso vai aparecer para a gente de uma maneira bem forte, e a gente vai ter a percepção. Então, a gente não precisa se revoltar com nada. A gente pode sempre observar tudo e buscar aprendizado em tudo, sem revolta, sem ódio, sem raiva. E se a gente ficar com ódio e raiva também naquele momento, sem julgamento, era o que eu tinha para dar naquele momento. Mas quanto mais a gente consegue ter essa percepção de que esses sentimentos só gastam energias desnecessárias em nós, que a gente então não precisa ter raiva, não precisa ter rancor, não precisa ter nada disso, a gente entrar no caminho da compreensão, a gente vai ganhando tempo na nossa existência e vai ganhando aprendizado de uma maneira mais interessante. Porque interpretamos que somos culpados por isso ou por aquilo. Tudo a gente se julga culpado. Né? Ao invés de olhar para o acontecimento e ter aprendizado, a gente vem trazer para a gente o quê? Culpa. Ao invés de olhar para o acontecimento e trazer responsabilidade, nossa, eu agi assim nessa ocasião, eu agi assim, eu poderia ter agido de outra forma. Muda a maneira de agir, pronto, acabou a culpa. Eu restabeleci alguma coisa dentro de mim que vai ser muito melhor para a minha vida. Porque pensamos primeiro no que o outro vai pensar, sem nos importarmos com a nossa própria opinião e com a nossa própria consciência. Então, a gente fica pensando em tudo que todo mundo vai pensar. E a gente esquece de avaliar o que aquilo é para nós, o que aquilo representa para a nossa consciência, o que aquilo representa para a nossa vida. Né? Ah, foi um erro muito grave. Tá bom, todo mundo erra. Todo mundo comete erros muito graves. A gente pode mudar de rota, sempre. A gente não precisa contar para ninguém. A gente só precisa saber para a gente mesmo. E a gente precisa resolver isso dentro da gente. Né? A gente não precisa colocar isso na primeira página do jornal. Porque não buscamos a compreensão do todo que ocorre ao nosso redor, para, a partir de então, agirmos com carinho necessário em relação a nós mesmos. Então, a gente se julga, se coloca no banco dos réus, sem olhar para o todo. Né? O que me levou a isso? E ter compreensão da atitude que eu tive naquele momento, entendendo que era o que eu tinha para dar. Eu posso modificar isso, porque nos julgamos e nos condenamos a determinados castigos impostos a nós mesmos por nós mesmos. Né? Quem se coloca no banco dos réus e quem se pune somos nós mesmos. Como? Através de palavras ditas sem pensar, através de atitudes insensatas, através da falta de amor para com nossa própria essência, através da incompreensão dos acontecimentos da vida. Deveríamos agradecer pelas oportunidades de crescimento, mas ao invés disso nos culpamos e na maioria das vezes culpamos a nós mesmos. Né? Quais são as consequências de tudo isso? Sentenças impostas por nós mesmos a nós mesmos, que nos fazem sofrer por situações que muitas vezes nem seriam necessárias. Foi uma coisa pequena, eu transformei aquilo num monstro na minha vida. Quanto mais a gente olha para a dificuldade e dá sentido à dificuldade, mais aquela dificuldade vai se tornando grande na nossa vida. Quanto mais a gente olha para a solução do problema, sem dar esse engrandecimento para a dificuldade, mais a solução vai se tornando grandiosa e a dificuldade vai se tornando pequenininha. Então, o que nós estamos valorizando? A dificuldade ou a solução do problema? Nos condenamos a castigos que não vêm de Deus, como muitos pregam, mas da nossa própria ignorância em viver. A maioria, os castigos como um todo, são impostos por nós a nós mesmos. Nós nos condenamos e nós nos punimos. Então, vamos repensar
né? A gente precisa trabalhar no sentido da reforma íntima. O grande segredo é a reforma íntima. É aí que a gente vai conseguir modificar a nossa existência para que a gente consiga fazer com que a nossa autoestima se fortaleça a cada dia, a cada instante do nosso dia. A Zíbia Gasparetto, que é uma autora espírita, né, de vários romances que ela recebeu por psicografia, num dos romances ela diz assim: cada pessoa cria o próprio destino. Aquilo em que você acredita, sua maneira de ver o mundo, suas ilusões, suas atitudes, formam um ciclo de experiências que você vai abrir no dia a dia. Quando você muda suas crenças e reformula seu mundo interior, toda a sua vida muda. Você modifica suas energias e são elas que movem todos os acontecimentos à sua volta. Pode crer. Então, é a maneira como a gente enxerga o mundo, as coisas, as situações que vão fazer com que aquilo seja a nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, precisamos trabalhar no sentido de observar o mundo com olhos mais caridosos, com olhos mais carinhosos, para que a gente possa vivenciar as experiências com mais leveza, né? Com mais intensidade no amor, que é a grande lei do Cristo. Aí, continuando a psicografia, o irmão José de Arimateia diz: a vida terrena se realiza em um espaço-tempo que nos é imprevisível e incontável. As percepções que absorvemos no mundo são necessárias para existirmos e coexistirmos. Nas dificuldades da dor, encontramos o conforto do amor daqueles que estão perto e, por vezes, desprezamos no dia a dia, nas correrias da vida diária de encarnados. As dores da alma nos aproximam do nosso próprio eu, que por vezes fica esquecido no fundo e encoberto pelos apelos do ego que nos infla nas caminhadas terrenas. As verdades de cada um são distintas. A única correta é a do amor, que o Mestre Cristo veio nos deixar e que ainda não conseguimos compreender. Tudo que a gente passa na vida é importante e válido. Tudo é aprendizado. Como Kardec diz, nada é por acaso, né? Nós não passamos por nenhuma situação por acaso. Tudo que a gente passa é o resultado das nossas escolhas, é o resultado do nosso plantio. E tudo vai trazer aprendizado de alguma forma e sempre, né? As verdades de cada um são distintas. Eu e você, a gente pode estar olhando a mesma cena, né? Eu estou olhando a cena daqui, você está aqui do meu lado, olhando exatamente a mesma cena, um acontecimento qualquer que esteja lá naquele momento. A minha percepção daquele acontecimento, depois de tudo, quando a gente for conversar, não vai ser igual à sua percepção. Por que não? Porque nós temos experiências diferentes na nossa vivência, porque a gente tem educações diferentes dentro das nossas vivências, porque a gente tem estudos diferentes dentro das nossas vivências. Então, o olhar que a gente tem para aquela situação não vai ser o mesmo. A cena vai ser parecida, mas as conclusões às quais a gente vai chegar vão ser diferentes, porque a nossa visão de mundo é diferente. Então, por isso, as verdades são distintas. Porque por mais que a gente observe a mesma cena, a gente vai ter percepções diferentes daquilo que a gente está vendo. Porque as nossas vivências são diferentes. Por isso, a única verdade é o amor. Tudo que a gente coloca amor se torna verdade, mas não um amor egóico e nem um amor que aprisiona. É o amor ágape, o amor do Cristo, o amor que consegue compreender que todos os seres estão em processo de evolução. Por isso, todos os seres precisam passar por determinadas situações e atitudes sem julgamento. Tudo bem, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente quer impor as nossas verdades para o outro, sendo que a verdade dele é importante para ele. E se a gente passa por cima dessa verdade, a gente está invadindo o livre-arbítrio do outro.
Então, a gente precisa ter essa percepção para que a gente possa, então, caminhar de uma maneira mais eficiente. E quando a gente tem a nossa autoestima bem colocada, a gente não precisa mais provar nada para ninguém, porque a gente já compreendeu aquilo dentro da gente. E, às vezes, o outro ainda precisa de um caminho longo para chegar onde a gente está. Assim como o outro já tem uma percepção de alguma coisa que, para mim, é muito difícil. Então, em cada assunto da vida, os espíritos encarnados e desencarnados estão num nível de evolução diferente. E por isso a gente não tem que julgar ninguém, porque a gente também é adiantado em algumas coisas, mas é muito atrasado em outras, né? É preciso aprender com as curvas da vida e alinhar as rotas da existência na perspectiva do crescimento e do não autocastigo. Então, quando as curvas da vida aparecem, a gente vai caminhar por elas da melhor maneira possível, da maneira que a gente sabe fazer, sem autopunição, sem autocastigo, para se a gente errar. A gente precisa aprender que a gente vai cair, que a gente vai errar. O importante é se levantar e trabalhar de outra maneira aquilo que não deu certo. É preciso amar a si mesmo sem trazer mais comprometimentos para a nossa carga já tão pesada. A gente já vem para a Terra com algumas coisinhas para serem feitas, né? E essa carga já é bem pesadinha. E muitas vezes a gente vai acumulando mais coisas desnecessárias nesse processo todo aí. É necessário aceitarmos a nós mesmos, sermos pacientes, ternos e conscientes da nossa caminhada. É importante discernir para aprender com tudo, a todo momento, sem nos colocarmos a todo instante no banco dos réus, sem autojulgamentos e autocondenações. Aqui no livro O Advogado de Deus, ditado por Lúcio para Zíbia Gasparetto, eu achei um questionamento muito interessante. Ele pergunta assim: todas as pessoas desejam ser felizes? Por que há tanto sofrimento no mundo? Por causa das ilusões, da vaidade, do medo de cuidar de si mesmo. Medo de cuidar de si mesmo. As pessoas pensam que se elas cuidarem delas mesmas, elas vão estar sendo egóicas, elas vão estar sendo egoístas. Não. Cuidar de si mesmo é a nossa primeira tarefa. Cuidar da gente mesmo é a nossa primeira tarefa. A gente precisa cuidar da gente para depois aprender a cuidar do outro. É sempre esse processo. Primeiro a gente precisa fazer pela gente, para depois aprender a fazer pelo outro. Há em nossa sociedade uma inversão de valores tão grande que só podia dar no que deu. As pessoas correm, atropelam-se para cuidar dos outros e abandonam sua própria alma. Assim geram os conflitos, as depressões, as doenças, a infelicidade. As religiões ensinam que devemos trabalhar em favor dos outros, amar o próximo como a si mesmo. Aí ele responde: as pessoas não amam a si mesmas. Como podemos amar o próximo? Ainda estão muito longe do amor verdadeiro. O que se vê no mundo é o que é o bem por obrigação, pelo medo de ir para o inferno, é a vontade de ganhar alguns pontos diante da sociedade e de Deus. Contudo, a alma deles está abandonada, sem conforto, sem alegria, sem carinho, sem amor. Como alguém pode ser bom sem sentir amor? Como alguém pode dar aos outros o que não tem? É por isso que a violência, a crueldade andam soltas no mundo. Então, é isso, né? A gente, às vezes, se empenha em fazer bem ao próximo, mas muitas vezes a gente não consegue, porque a gente não consegue fazer bem nem a gente mesmo. Primeiro, a gente tem que trabalhar para o nosso bem, para que a gente esteja bem, para que a gente se conheça, para que a gente saiba as nossas potencialidades, para que isso reverbere e a gente possa cuidar, então, do outro. É esse o processo. Ainda num texto da Zíbia, ela diz:
Quando você já tem conhecimento e não faz o que sabe, a dor aparece. É hora de refletir, analisar os acontecimentos, mudar a rota, corrigir o rumo. Se você quer melhorar, a vida mostra novos caminhos. Quando você reage, é flexível, usa o bom senso, tem firmeza, positivismo, o universo trabalha em seu favor. Revela onde e como as coisas precisam ser modificadas para que funcionem. Mas é preciso fazer. Experimente e verá. Quando a gente se acalma, a gente tem ouvidos para ouvir o nosso mentor, né? E quando a gente consegue ouvir o que o nosso mentor está dizendo, os conselhos que ele está nos dando, a gente vai caminhar por paragens mais calmas, mais leves, mais tranquilas. Quando a gente fica confuso, com a mente muito acelerada, a gente acaba ficando atrapalhado e não consegue compreender qual é o conselho do nosso mentor. Então, a gente precisa ser flexível, precisa ter bom senso e, ao mesmo tempo, ter firmeza e ser positivo, para que o universo trabalhe a nosso favor. Nossa maior glória não está em jamais cair, mas em levantar a cada queda. Isso é uma fala de Confúcio, né? Então, a gente vai cair, a gente precisa levantar e seguir em frente, sem julgamento e sem culpa. Por isso, devemos nos lembrar sempre de que devemos nos abrir para a verdade do amor. Essa é a única verdade autêntica. O amor. Não o amor possessivo, não o amor egóico. O amor ágape que Jesus veio trazer para a nossa vida. Somente podemos amar o outro quando temos a coragem de nos aceitar, entender e confiar. Enfim, compreender a nós mesmos. Somente através do alto amor poderemos amar o outro verdadeiramente. É esse o caminho. Quando a gente se ama, quando a gente se aceita assim como a gente tem condições de amar o outro verdadeiramente. É necessário ter compreensão de si mesmos para compreendermos o outro. E para adquirir o autoconhecimento e, consequentemente, a autoestima, às vezes é preciso estar só para ouvir a voz interior do seu próprio eu. E então conhecer-se verdadeiramente, para que assim seja possível estar e ser integralmente consigo mesmo. E desse modo, estar e ser verdadeiramente com o outro. Isso é uma fala do meu outro mentor chamado Emmanuel. Quem aprendeu a amar a si mesmo vive em harmonia, em profunda compreensão das emoções humanas e distanciado das atitudes possessivas. Percebam que a grande palavra é compreensão. A compreensão vai levar à consciência, né? Que é a nossa busca maior. Então, a gente precisa observar, compreender, tomar consciência das coisas que estão ao nosso redor. A autoestima, o amor próprio, é um recurso nato em todo ser humano. Alguns a encontram com maior facilidade, outros demoram um pouco mais. Somente olhando para dentro poderemos absorvê-la e, quando isso acontece, ela se manifestará na forma de uma luz que guia e ilumina nosso caminho. Então, essa coisa de ter mais facilidade ou menos facilidade para poder alcançar essa autoestima, esse amor próprio, é uma questão de vivência mesmo, de experiências pelas quais a gente passou e que tornam isso mais fácil ou mais difícil na nossa caminhada. A partir de então, estaremos prontos para começarmos a nos conhecermos e nos aceitarmos, a nos compreendermos e, enfim, a nos amarmos sinceramente. Somente então estaremos prontos para cumprir o mandamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A gente precisa se amar para poder, então, amar verdadeiramente. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade,
porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Completou Jesus: quem ama verdadeiramente seu próximo não mata, não rouba, não cobiça. Enfim, nada faz que seja contra este outro ensinamento de Jesus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles, acrescentando: esta é a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus 7:12. Então, se a gente consegue ter essa percepção de amar ao próximo como a ti mesmo, se a gente ama a gente e a gente aí consegue amar ao outro, a gente não vai mais ter vontade nem necessidade de matar, roubar ou cobiçar, porque a gente está com amor dentro da gente, a autoestima ela vai acontecer e a gente então não vai ter essas necessidades na nossa caminhada. Encontre o seu caminho, faça a escolha e siga em frente. Aí Kardec fala para a gente: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Já nessa vida. Mais um texto da Zíbia. A bondade não impede ninguém de passar pelos desafios da vida. Não é porque a gente é bom, né, ou porque a gente procura o caminho do bem, que a gente não vai passar por dificuldade ou por desafios. Nós vamos passar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Ah, mas a gente está enveredando pelo caminho da bondade. Tá bom, mas a gente tem muita coisa para aprender. Então, vão acontecer vários desafios na nossa existência. Mesmo a gente buscando trilhar o caminho da bondade, porque nós não somos bons ainda. Nós estamos buscando trilhar o caminho da bondade. Estamos vendo todos os dias pessoas que consideramos bondosas sofrerem toda sorte de problemas. Observamos, depois de algum tempo, quanto elas amadurecem com esses problemas. Certo? É sempre aprendizado, é sempre crescimento, é sempre amadurecimento espiritual. Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre, é uma fala de Gandhi. Essa aqui não dá para eu ler porque ficou muito pequena. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Jesus não impôs um monte de obrigações materiais. Não pediu que alterássemos radicalmente nossos hábitos ou que decorássemos a enciclopédia britânica para ficarmos mais inteligentes. Só pediu uma mudança de pensamento. Amar o próximo como a si mesmo. Só isso. Chega a ser inacreditável que essa pequena mudança faz tanta diferença na nossa existência, que essa pequena mudança vai fazer com que a gente tenha o autoconhecimento necessário para trilhar caminhos mais interessantes na nossa existência. Ame o próximo como a si mesmo, não mais do que a si mesmo. Você tem se olhado com carinho? Quando a gente olha no espelho, como é que a gente está se vendo? E então, era isso que era a mensagem de hoje, né? A reflexão de hoje, para que a gente possa ir pensar durante essa semana sobre todas essas questões, sobre a questão da autoestima, sobre a questão do amar ao próximo como a si mesmo, de como que a gente está trabalhando isso em nós, de como que a gente está percebendo isso em nós, quais são as nossas potencialidades para a gente poder, então, melhorar essas potencialidades, quais são as nossas dificuldades para a gente poder modificar essas dificuldades, quais são os nossos defeitos, para a gente poder transmutar esses defeitos e fazer com que eles se transformem em uma coisa bacana para a nossa existência. Gratidão a todos, pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, pessoas de outros centros espíritas, não espíritas, simpatizantes,
encarnados e desencarnados, aqueles que assistiram junto com a gente aqui, no momento da nossa fala, aqueles que vão assistir depois. Muito obrigada pela companhia, por estarem junto com a gente. Até semana que vem, até quinta-feira, no mesmo horário, 20 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Gratidão a todos. Namastê. Beijo no coração. Até lá.